Olá, estamos aqui para um podcast especial. Nós estamos aqui com duas coordenadoras, com a Marilda, que é a coordenadora do Maranhão. Bem-vinda, Marilda. Obrigada, Ângela. E nós estamos também com a Lindáurea, que é a coordenadora do Serviço Nacional Infantil-Juvenil, Infanto-Juvenil. Eu coloco vários nomes, não é isso, Ana Paula? É isso aí, Obrigada. Nós estamos aqui animadíssimas para começar esse podcast hoje e saber de Marilda e Lindáurea aonde que Deus pode tudo na vida delas. Amém. E você, já sabe? Então conta pra gente, curte o nosso canal Mães que Oram pelos Filhos Oficial, ativa o sininho para receber toda semana um podcast novo e se inscreve no nosso canal, hein? Não esquece, você e todas as suas amigas. Chama aí. Marilda, você acabou de chegar do Maranhão, não é verdade? Passou a noite. E quem é a Marilda? Porque ela está medalhada hoje. Eu sou a coordenadora estadual do Maranhão, do Movimento das Mães que Oram pelos Filhos, né? Sou funcionária pública, sou atleta, medalhada. Tá muito nojenta. Muito chique. E sou mãe de 3 filhos. 2 filhos que vieram da minha barriga e uma filha que chegou para mim como um presente de Deus, né? A minha enteada. E dessa enteada eu tenho um netinho, o Rafael, né? E também tenho um marido, o Eufrásio. Quantos tempos de casada? 35 anos de casada. Ela pensou porque ela preocupou com a idade de que vai falar dela. Mãe de 3 filhos já merece medalha. Com né? certeza. E Lindáurea, você? Conta pra gente. Então, eu sou Lindáurea, né, coordenadora do Serviço Nacional Homem Infantil e Juvenil, que é minha paixão, né, minha menina dos olhos. E eu tenho um filho do coração, né, e 4 netos, que são, assim, legal. meus verdadeiros amores. Eu curto muito eles e o que eu posso fazer por eles, eu faço. Que coisa E boa. eu sou funcionária pública, porém aposentada, né? Atuei 12 anos como cerimonialista, mas a partir do momento que eu assumi o Serviço Nacional, eu fiz uma opção de servir. Hoje eu sirvo somente a Deus. Que maravilha, hein? E olha que legal, né, Ana? A gente servir a Deus é muito bom, mas até a gente servir a Deus, normalmente tem um período antes. E aqui a gente tem uma pergunta que é muito forte, não é isso? A gente quer saber para vocês contarem uma história de que Deus pode tudo na vida de vocês. Deve ter muitas, né? Mas a gente quer saber de uma. Só assim. pode uma, Só né? pode uma, é. Deus pode tudo na minha vida. Depois de 23 anos de casada, no civil, Deus me deu a graça de casar no religioso. Olha que Oh, coisa De glória. ter um boa. sacramento, né? Porque eu fiquei 23 anos sem a comunhão. E então, não abandonei a igreja durante esse tempo todo e sempre em oração. Certa vez saí do confessionário chorando, porque não pude confessar. Mas Deus mandou um padre santinho que me orientou. E aí ele disse: Marilda, fala com Eufrásio. E ele vai só dizer que quer casar contigo. E pronto. Ele não precisa ser católico, porque meu marido vem de igreja evangélica. Mas aí Deus pode tudo. Eufrásio batizou na igreja católica, comungou e casou comigo. A ele eu devo hoje a minha salvação, porque ele só casou por amor. Que legal! Lindo! E isso é bonito e serve de testemunho também, né? Para motivar as pessoas que podem casar, que às vezes casam porque não querem, não tem o matrimônio, então ter o sacramento, e aquelas que por algum motivo não podem ter, procurar ver se o casamento não é nulo. E aí, regularizar a situação. E Deus pode tudo para você também, Lindáurea? Olha, são tantos os milagres, tantas as graças que eu ficaria aqui um ano contando, tá?
Só uma, só pode uma. Então, o meu filho, ele é do coração, como eu já falei. Foi uma criança muito amada, muito querida, muito cuidada, mas chegou um determinado tempo, ele se desviou, tá? Mas, assim, pela intercessão de Nossa Senhora, né, clamando o poder de Deus, tá? Ele hoje, ele está reservado, digamos assim, mas com Deus no coração. Porque antes era só ódio, só rancor, só angústia, né? Hoje não. Hoje ele já fala de Deus, ele aceita Nossa Senhora como mãe dele, como intercessora. Então, assim, Deus pode tudo. Lindaura já tudo. deu a introdução da próxima pergunta, que é o que é ser mãe que ora, né? Depois dessa caminhada toda aí no movimento, aí a gente quer saber para vocês o que resume ser mãe que ora, uma mãe que ora. Pelo que você está contando aí, a sua vida de mãe que ora já está... É joelho no chão o tempo todo, né? E eu gostaria de acrescentar o seguinte, muitas vezes nós mães rezamos, pedimos e esquecemos de agradecer. E além de tudo, né? Além do agradecer, é escutar a Deus. Sim. Porque diante de tantos barulhos que existem ao nosso redor, aqui dentro, no mundo, aqui dentro, nos impede de ouvir Jesus. Então, na nossa correria, do nosso dia a dia, a gente para rezar, mas fica pedindo, agradecendo, pedindo, esquece de ouvir. Então, ser mãe que ora tem que ter a humildade de ouvir Jesus. Ouvir o que ele tem para nos falar. Porque ele fala conosco o tempo todo. Ô, Lindáurea, e você resumiu em palavras pequenas, mas a gente sabe que teve muita lágrima, muita dor. Para gente que te acompanhou, né? A gente sabe o que significa a palavra reservado. Exatamente. Mas eu acho que tem uma coisa bonita que nós podemos trazer para o dia de hoje, que é a questão do filho adotivo. Né? Exatamente. O filho do coração, para que, se tem algum filho que foi adotado, entenda um amor da mãe. Muito amor, né? Porque eu não sei, com muita honestidade, se eu amaria tanto um filho biológico quanto você ama seu filho. É um amor sem limite. Eu sempre falo que é um amor sem limite. Não tem limite, não tem condição. Eu não te amo por você ser um bom filho. Eu não te amo por você estar na igreja, presente na igreja. Eu te amo porque você é meu filho. E isso, assim, eu amo demais. Não tem preço. E ser mãe que ora no Maranhão é diferente, Marilda? Não, e ainda voltando a essa questão de filho do coração... Você tem as duas experiências, né? Exatamente. E aí a gente foi buscar, literalmente... essa filha do coração, que nem meu marido conhecia. Já com 13 anos de idade, ela veio para a nossa família. Né? Então, é um resgate lindo. Na adolescência. Na adolescência. E hoje é a que serve a Deus. Né? Ela canta, louva. E tem o nosso netinho, que já é coroinha. Olha só! Com 6 anos de idade já tinha confessado os pecadinhos dele, né? E assim, é um amor realmente sem limites. Sem limites. Né? Porque é um amor que, sei lá, foi um presente. E falando em mãe que ora, a gente sempre está ligada à Bíblia, não é verdade? E a gente queria saber de vocês, porque cada uma de nós temos um versículo, uma parte da Bíblia que a gente lembra. Não precisa de saber de cor o versículo. Só pode um também. Só pode um também. Sim. Né? Não, porque senão isso aqui não tem horário, né? Então a gente pega um só para poder a gente ter um controle. E hoje o Alessandro esqueceu de botar o cronômetro para nós. Eu espero que a gente possa ter esse cronômetro, viu? E aí,
é importante a gente, quando você tem alguns versículos, isso serve de direcionamento, né? O meu é: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, seja firme e corajosa. Então, quando o barco balança, eu lembro esses dois versículos. E de vocês? Olha bem, o meu está lá em Crônicas, só que eu não lembro se é 1 e 2 ou se é Não precisa. o versículo, né? Se o meu povo, que tanto me chama, que tanto clama por mim, realmente, né, fizesse isso com humildade, eu estaria o tempo todo com eles. Então, a gente precisa do quê? Da humildade, e a humildade vem da obediência, para que possamos viver a unidade. Que é o tripé, Que é o tripé do movimento. Que Então, legal. a humildade, ela faz parte, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. Quem não é humilde não obedece. E quem não obedece não vive a unidade. E isso é interessante, porque à medida que a gente vai vivendo, a gente vai vendo o quanto é mais fácil ser humilde, não é isso? Exatamente. Porque a gente às vezes acha, ser humilde, né, é pouco. Não, primeiro que é difícil ser humilde, não é fácil. Muito difícil. E depois que você aprende, como que a vida é mais leve? Sim, até porque, Ângela, as pessoas, elas confundem humildade com humilhação. Isso. Então, muitas pessoas acham que aceitar, muitas vezes, alguma coisa é se humilhar. Não, é ser humilde para dizer: eu aceito, é isso mesmo, eu obedeço. Não, e muitas vezes a gente fica preso em algumas coisas que a gente nem sabe que é falta de humildade. Isso. Até que alguém fala: ó, isso você não está sendo humilde. Você estava aprendendo, porque a Ana Paula fala que não tem pecado. Então, isso é falta de humildade, né? Isso. E a gente vai aprendendo. E esse tripé do movimento, para mim, é tão perfeito que parece que foi uma coisa pensada, assim, anos para encaixar tão perfeitamente como ele se encaixa. Porque ele se encaixa no movimento, ele se encaixa na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Na igreja. Em todos os lugares, né? Exatamente. É muito aplicável, assim, a vida da gente. A ligação que tem humildade com obediência, com unidade, né? E você, Marilda? Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. É assim, o objetivo. Buscar essa humildade, porque eu acho que pela humildade você vai se tornando cada dia puro, você vai se despojando de si, né? E aí o que parecia ser humilhação não é mais, é uma oferenda a Deus, né? Então, é o nosso caminho, né? De buscar isso, de ver santidade. Deus. E o puro de coração, ele leva uma vantagem sobre a gente que se acha esperto, né? Não enxerga muita coisa. Porque isso também ajuda, né? E é interessante porque à medida que a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo a conviver com vocês. Então, quando a gente está no Maranhão, parece que a gente está num parque de diversões. Porque a Marilda é essa criança, né? E agora, você falando o versículo, foi muito interessante. E a Lindáurea conquistou o meu coração, não só para a pessoa dela, mas para o serviço. Porque, que bom. Não é? Porque eu tinha uma resistência a esse serviço, porque eu achava que não tinha a ver, mas é aquele negócio, deixa que se for de Deus, permanece. Se não for, e realmente é de Deus. Então, isso é bonito. Que bom. E aí, nós estamos falando, né, de vida, de tudo. Conversão. A gente sabe que conversão é um processo. Diário, né, gente? E difícil, né? Diário. A gente dá um passo para frente, dois para trás e assim vamos. E quando não consegue, dá para frente, né? Dá só para trás. A gente tropeça e vai para frente. Mas vocês têm, assim, na cabeça de vocês um momento em marco, que converteu o caminho? Olha bem, eu nasci católica, né? Desde 12 anos eu fui catequista. Então, assim, eu não tenho um momento específico de que não teve aquela conversão, eu passei a acreditar em Deus, Deus, né? Então, meus pais sempre nos educou dessa forma, né? Então, assim, eu não tive um momento específico mesmo, né? Digamos assim, eu não servia a Deus e hoje eu sirvo. Sim. Numa conversão. Tá? Eu sempre estive
na liturgia da igreja, mais de 30 anos, né? Participava sempre dos movimentos, catequista desde os 12 anos, né? O ano que vem eu retorno, só fiquei agora de maio para cá, que eu fiquei afastada. O ano que vem eu retorno, se Deus quiser. Então, assim, não teve um marco, né? Não teve um marco específico. Mas tem um momento, Lindaura, enquanto a Marilda vai falando, que a gente às vezes percebe que faz uma opção por Deus. Porque eu também sou eu sou de família católica, mas houve um momento dentro de mim que não dá mais para voltar. Isso que eu ia falar. Também. É aquele momento que não dá mais para voltar. Que você não tá no automático do que você cresceu. Ali já virou a sua opção de vida. Um jeito de ser, né? Não, com certeza, hoje a minha opção de vida é diferente da minha adolescência, da juventude, da faculdade, né? Hoje eu sinto assim que eu tenho compromisso, um compromisso de vida e um compromisso pessoal com Deus. Né? Então, assim, depois que eu poderia colocar como marco o seguinte, então, depois que eu conheci o movimento de mães, tá? Eu passei a ter, assim, antes eu frequentava um movimento há mais de 30 anos, só que com o passar do tempo, eu já não encontrava mais aquela alegria de estar aí, né? Eu me achava, eu era pregadora, eu já preguei até na Rádio América, né? Parece mentira, mas é verdade. Então, assim, aí eu passei a me fechar. Quando eu conheci o movimento, aí eu comecei assim a gostar muito do movimento e me afastar do outro movimento. E eu entrei num conflito comigo mesmo. Por quê? Por quê? Por quê? Então, questionava muito a Deus. Nem perguntava para quê, não. Eu questionava mesmo. Por quê? Um belo dia, numa pregação da Ângela, ela diz o seguinte, que tinha movimentos em que o Espírito Santo agia como fogo, mas que o movimento de mães, o Espírito Santo agia como brisa suave e mansa. Bingo! Na hora eu falei, bingo! As meninas, o que é isso, Linda? Eu falei, depois eu explico vocês. Então, assim, é o jeito de ser. É o jeito de ser. É isso aí. Né? Então, depois desse momento, eu falei, gente, eu virei uma leoa para defender o movimento. Né? Uma leoa mesmo, e sou uma leoa em defesa do movimento de mães que oram pelos filhos. Porque ele me enxergou esse Deus que age em nós como brisa, né? Também, não só como fogo. Né? Aí me faz lembrar daquela passagem do profeta, né? Que subiu a montanha, queria conversar com Deus. Veio chuva, veio trovoada, veio, né, ventania. E ele só conseguiu enxergar Deus no momento da brisa suave e mansa. Então, assim, é o meu jeito, né? Não é profeta, não. É um mosquito que pica a gente. Das mães que oram. Aí pronto, aí depois acabou. A gente se apaixona e não dá para voltar atrás. Não dá mais. E você, Marilda, teve processo ou Assim, foi impacto? Mais ou menos. Assim como a Lindaura... Marilda tá mais para vento impetuoso. Desde 7 anos eu já ia para a igreja, aí continuei. Aí casei, né? Aí deixei um pouco, depois continuei. Mas aí Deus me deu essa segunda chance, que foi o meu matrimônio. E quando eu recebi a Eucaristia no dia do meu matrimônio, aí eu vi que não podia ser igual mais. Muita coisa tinha que mudar na minha vida. E aí eu faço referência a Santa Teresinha, porque são coisas pequeninas que vão fazer diferença, né? São alguns gestos com amigos, são algumas coisas que as pessoas, isso pode, mas não dá para ser igual. Então, a partir dali, a gente vê... Eu nunca tinha pensado nisso, na realidade. Quando perguntou, que eu disse, quando foi que eu deixei fazer algumas coisas, ou algumas situações que eu digo, não, isso aqui não serve mais para mim. Então, eu senti que foi quando eu recebi Jesus novamente
Eucaristia do meu matrimônio. Isso é bonito, né, Marilda? Porque quando eu comecei, eu achava que eu nunca ia poder pregar, porque todo mundo dizia assim, eu era assim, agora eu sou assim. Eu falava, gente, eu não sei, eu não sou ex-dependente, eu não era ex nada, eu falava, não achava nada do ex. E durante o processo, a gente faz exatamente isso que você falou, né? Você começa a mudar pequenas coisas. E, de repente, você olha para trás e fala, não é a mesma pessoa. Exatamente. Né? Não é a mesma pessoa. E que bonito esse testemunho da Eucaristia, né? E o testemunho da palavra, porque Deus chega na nossa vida como brisa através da palavra, através da pessoa dele. Para a gente dar uma relaxada aqui. Que aqui não é pecado fofocar, tá? Só aqui nesse podcast a gente tem uma licença. Nesse momento. Que não é pecado. Então a gente fala fofoca de mãe, que é para contar uma curiosidade, assim, da vida de vocês de mãe. Um caso, alguma coisa. Uma coisa que vocês já riram de vocês mesmos. Não tem coisa que a gente faz e a gente ri da gente depois? Marilda, você como atleta. Pra mim é uma figura. Não, tem que contar atleta de quê, gente? Porque é inacreditável, eu já fui atleta de tudo. É assim, nunca, quando eu era criança, jovem, eu não tinha esporte, porque eu não tinha como fazer esporte, é caro, né? E agora, depois que eu já tô mais amadurecida, estabilizada, casada. Aí comecei, eu já joguei basquete. Com esse tamanho todo? Aliás, eu já fui do time de... Vamos corrigir. Fui do time de basquete, fui do time de vôlei, já fiz pesca, já participei de competição de tiro, já arremessei, né? Foi nessa última Olimpíada da Justiça do Trabalho. Já corri 1.500 metros, 800, medalhei nos dois, mas em 2019. E ontem medalhei nos 800, né? E assim, é sempre na busca de também levar outros colegas para fazer isso. Porque a gente vê que tanta gente está precisando sair do sedentarismo. E aí eu dizia para as meninas do vôlei, do basquete, vocês jogam e eu cuido de vocês. Eu vou ligar para vocês para virem para o vôlei, para o basquete, eu levo o remedinho, mas se precisar eu entro na quadra. Entrou alguma vez? Entrei todas as vezes. E medalhei no basquete e no vôlei. Não graças às minhas colegas. Não vai ter uma curiosidade de filho que supere essa curiosidade de Marilda atleta. Não Com vai. certeza. Não vai. Com certeza. Lindáurea. Bom, gente, uma coisa que aconteceu comigo, eu participei de um show de calouro. Eu tinha 16 anos. E eu fui cantar a música de O Cometiano. Não, Nonoletà, né, que é uma música italiana. Da minha época. Gente de Deus, quando eu lembro, eu morro de vergonha. Eu não rio de mim, não. Mas assim, eu falo, gente, como é que eu tive coragem, sem saber italiano, cantar. E não é que eu fui bem classificada? Fiquei em segundo lugar. Muitos talentos aqui, hein, gente? Ó. E com essa voz, claro que eu não havia ainda operado, né, das amígdalas. Mas eu fico imaginando assim, gente, como é que eu tive coragem de fazer isso? E ganhei 10 em ensino religioso por eu ter feito isso. Olha só, viu? Por causa do italiano. Por causa do italiano. E aí, gente, nós temos também uma coisa aqui importante que a gente chama, né? Porque quando a gente vê Deus pode tudo, a gente chama fofoca, né? Porque é aquela coisa solta de mãe. Mas a gente também tem conversa de beata, né? Conversa de beata, Conversa de beata é pra gente saber como é que vocês fazem, qual é o truque. Eu acho que tem que ter truque. Pra gente viver nesse mundo sem ser desse mundo. Porque eu sempre comento aqui, eu às vezes me sinto um peixe fora d'água. Assim, às vezes eu penso, gente, será que eu tô maluca? Será que sou eu que tô doida? É todo mundo que tá doido, entendeu? Porque vocês não têm essa sensação de que a gente tá remando sozinho contra a maré, assim? Mesmo quando a gente vê aquele mar de mães da Canção Nova, que a gente sabe que nós somos muitas, mas no nosso dia a dia, eu sempre me sinto mais
isolada, assim, mas sozinha, sozinha que eu digo, nesse olhar, nesse caminhar, né? Então, a diferença que tem da gente nesse processo, né? Nessa caminhada de fé que a gente vai construindo, e o mundo hoje, né? Esse mundo maluco que está aí. Quando você está conversando com os netos, quando você está conversando com os filhos, ou quando você está numa roda. Com as amigas. Com as amigas de bar, né? Que você olha as pessoas, né? Acham que você é doido, você tá doida. Com certeza. Até na família, ninguém fala isso pra vocês. Não, na minha, todo mundo fala isso pra mim. Ana Paula ficou doida. Veja bem, 28 anos, sou separada, né? Infelizmente, sou divorciada há 28 anos. E eu optei por viver a castidade. É doida, Por doida. quê? Essa é doida. Por quê? Eu não abri mão de receber a Eucaristia, sabe? E eu sou chamada de doida. Exatamente. De doida, de beata. Você é doida. Como que você faz isso na sua vida? Lindaura deu um exemplo excelente. Como que você estraga a sua vida? Então, quer dizer, para essas pessoas, viver a vida, né? Eu ter outro, né? Um companheiro e abrir mão daquilo que eu mais prezo, que é a Eucaristia. Tá? Hoje, agora eu sempre uso assim, por hoje não. Eu nunca usei a palavra, não, nunca vou fazer isso. Isso é importante, porque é um compromisso diário. Exatamente. Então eu falo, por hoje eu não quero. Eu quero Jesus. A minha opção é Jesus. A minha opção é viver e receber a Eucaristia diária, se eu pudesse. Uhum. Né? Então, que legal. Essa é minha... Isso dá um bom papo de beata aqui. Se a gente fosse trabalhar sobre castidade, né? E eu tenho falado muito isso e eu tenho observado, né? A gente era de uma geração que casava virgem, né? Não tinha muita opção, raramente isso acontecia. E é interessante o respeito que aquela geração tem um pelo outro. E nós estamos chegando numa fase onde a sexualidade é tão liberada que esses meninos não querem nem transar, nem virou o contrário. Vocês têm percebido isso? Tem. Nós saímos de um polo do proibido para tudo pode, eu não quero mais. Então, é tudo muito fácil, né? Então eu não quero mais. Inclusive, eu tenho visto um movimento nos jovens de voltar à castidade. Também tenho visto. Né? E ainda assim, mesmo sendo de livre, espontânea vontade deles, eles sofrem também muitos questionamentos. Porque hoje em dia isso é surreal. É surreal, exatamente. Então, também... Mas que bom, eu fico feliz com esse retorno, assim, dessa consciência, né? E os jovens estão voltando, né? Exatamente. Estão voltando para casa, isso é importante. Muito. Muito, estão voltando para casa. E você, Marilda, qual é o seu papo de beata? Papo de beata, como é que a gente vive nesse mundo, né? Como? Então, são muitas festas, são muitos compromissos sociais. E aí, Marilda, nós estamos viajando. Gente, minha missa, peraí. Não, tem passeio, tem isso, tem aquilo outro. Calma, depois da missa. E as pessoas olham assim, você está de férias, você está passeando. A gente não tira férias de Deus, você né? está louca, como tirar férias de Deus. Mas eu acho que a gente tem que firmar a posição e dizer assim, ó, bem aqui não me aperreia não, como diz. A gente lá do Nordeste mesmo, né? Esse ponto bem aqui não toca não, porque é sagrado. Então, eu tenho isso comigo. Então, quando a gente viaja e tudo, o povo já sabe. Ou é de manhã ou é de tarde. A gente tem que ir para a missa. E, assim, certos comportamentos, né? A gente não deve se deixar levar e a gente pode ser exemplo para o outro. E, assim, eu tenho percebido nessas Olimpíadas que a gente vai, nessas farras, às vezes a pessoa diz, e aí? Eu digo, não, bem aqui não dá. Então, a sua estratégia é se manter firme. Se manter firme e dizer para o outro, você é livre, mas o meu ponto é este. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Exatamente. Tudo posso, mas nem tudo me convém. E é interessante que à medida que a gente vai tomando certas posições, você percebe que muda as pessoas que estão ao seu redor.
Sim. É engraçado. Sim. Você começa a trocar as amizades, né? Mas como nem tudo isso é fácil, nós precisamos de rezar, não é isso? Mas primeiro elas têm uma chance de fazer pergunta. Ângela esqueceu. esqueci A gente dá a de- chance para vocês fazerem uma pergunta, para vocês inverterem os Os papéis. papéis. Se vocês Pode- quiserem, lógico. Podem perguntar para Podem gente perguntar alguma qualquer coisa. curiosidade. Tinha esquecido. Vai, Nenhuma Marilda. curiosidade? Bom, assim, uma coisa que eu admiro muito, Ângela, é essa sua disposição de viajar o Brasil todo e até além Brasil, tá? E eu sei também que o que te sustenta é a oração. E como é que é esse dia a dia seu, aeroporto, viagens? Conta um pouquinho pra gente. Ô, Lindaura, eu achei muito legal, porque minha filha foi comigo em Fortaleza, e a minha filha sempre falava assim, a mamãe Aline gosta de palco, eu gosto de intercessão. Ela sempre falava isso com a gente. E quando ela viajou para Fortaleza, que ela viu que é 99% de apurrinhação e 1% de palco, isso foi muito importante para ela ver o quanto é difícil tudo o que acontece. Agora, todo mundo me pergunta como é que eu aguento. Eu aguento porque eu faço por amor. E enquanto eu estou no aeroporto esperando, eu falo assim, tem um povo me esperando. E não importa se eu chego às 6 e durmo a noite toda, ou se eu chego às 4, ou se eu chego, né, na hora, Não dorme? como você está aqui, não é isso? Sim. É por amor. Eu já imaginava que essa seria a resposta. Não, para a vida de Ângela só tem uma Só por explicação. amor. É porque as Só coisas por de amor. Deus não pesam. Não. Não são Sim, sim. pesadas. Porque Exatamente. a vida, essa loucura da vida dela. Porque a gente viaja uma vez ou outra, eles mudam o voo atrasa e perde o voo. Aí é uma distância enorme. Ela vive isso todo final Todo de dia, semana. praticamente. Né? Então, assim quando ela não inventa uns trem antes do final de semana para ir. Aí ela volta, ela grava o podcast. Aí eu falo, Ângela, você vai chegar? Ela, vou chegar, quinta-feira eu tô aí. Então, é um compromisso por dia. Então, é porque as coisas de Deus não são pesadas, não pesam na pesam, vida realmente. de quem faz Por por amor. amor. Porque senão não tem outra... E a outra explicação é que eu acho que Deus tem muita pressa, porque Padre Alfonso sempre falou isso conosco. Deus tem pressa. E eu vejo as pessoas muito acomodadas. Então, eu falo, alguém tem que fazer. E esse alguém, nesse momento, sou eu, enquanto eu tiver corpo. Que bom. Mas eu tenho certeza que Deus vai estar suscitando um batalhão de mulheres aí, um evento, né, Marilda? No Maranhão, se a gente parar para olhar só por amor. Exatamente. E essa energia, Ângela, é muito linda. E eu acho que é isso que vai passando, contagiando cada uma. Eu digo que eu sou um pouco dessa Ângela aí, Ai, porque que eu bom. sou muito elétrica. E eu digo mesmo, Deus tem pressa. Deus tem Deus Sim, tem sim. pressa. Quando a gente de madrugada passa uma mensagem, Ângela vai olhar amanhã, ela já está respondendo, né? Então, é isso. Teve uma vez que ela falou para mim, tu não para, e logo ela estava gravando. Tu não para também. Não, quando o Né? telefone vibra 4 e pouco, eu falo, gente, quem tá mandando mensagem 4 e pouco? Eu olho, Ângela. Ângela. Tinha que ser, né? Às vezes eu mando uma mensagem e falo assim, não precisa responder agora, Hoje, porque não aham. tem pressa, né? Ela vai lá e responde. Eu respondo rápido, sabe por quê? Porque Depois passa. depois passa e você vai deixando. E muitas pessoas postergam uma opção por Deus, postergam uma... E aí isso vira uma atitude. Aí a hora que você responde, né? Eu tenho me policiado, por exemplo, agora, né? Nós estamos aqui, em outra época eu estava aqui respondendo mensagem. Então agora eu tenho me policiado para vivenciar. Mas só por amor. Né, Só por Ana? amor. A gente tem aprendido Verdade. isso. Só Marilda por tem amor. pergunta? Certo. Eu queria te perguntar, Ângela, Ah. sobre a tua emoção da tua filha retornar ao movimento. E eu achei tão lindo, eu fiquei chorando em casa quando eu vi ela em Fortaleza também, né? Então,
foi assim, não só para ti, eu acho que todo o movimento, todos nós. né, viveu essa emoção, que é lindo, lindo, lindo. Todo mundo e rezou também junto contigo. Foram 10 anos, Né? né, Marilda? Primeiro, eu aprendi a não ter vergonha e falar das minhas dificuldades. Porque o inimigo, eu acho que aí tem uma questão espiritual, você está evangelizando tantas pessoas e o seu você não consegue evangelizar. Então, isso foi uma decisão que eu tomei na minha vida, que eu iria falar disso para as pessoas. Porque as pessoas também vivem isso, não sou só eu, Sim. né? E mostrar que a gente não é tão competente como parece. Mas no ano da missão foi muito bonito, porque a gente começou a voltar para dentro de casa, que era o pedido, e eu mudei a minha atitude. Eu comecei a voltar todas as madrugadas de sábado para domingo, para estar domingo no almoço. Então, eu aprendi que a gente tem que mudar. E, por consequência, vem a mudança. E, para mim, foi uma grande surpresa, porque ela decidiu em março e o encontro foi em abril. Mas eu e meu marido ficamos com a certeza no coração que aquilo foi muito mais para as pessoas do que para nós. Porque ela representou para Muitos muitas filhos. pessoas o impossível das pessoas. Acontecendo. Porque, no fundo, eu não achava que meus olhos terrenos viriam isso. Eu acreditava que ia acontecer por causa da Aline, ela não iria deixar a Aline sozinha, mas eu não achava que seria por mim. E não foi por mim. Na realidade, foi para mostrar para aquelas milhares de mães que Deus pode tudo. Mas Então, foi uma por ti conquista. também, Ângela, porque Foi um mimo também. Deus não abandona os seus. Verdade. Não abandona mesmo. E Ele queria te fazer esse carinho também. E mostrou também que nem sempre a gente que trabalha para conversão. Quem foi canal para minha filha foi o Instituto Hesed. Por isso, a beleza da igreja de ter Da unidade, tantos né? carismas Isso. e na Tantos unidade. Não é isso? Então, isso é bonito também. Verdade. Podemos, Agora podemos rezar. né? E aí, o seu foi Crônicas Foi 1. Crônicas. 1 ou 2, né? Então, que a gente possa pedir mesmo ao Senhor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esquecemos de separar aqui, Ana. É Mas 2 tudo... Crônicas 7:14. 2 Crônicas. Vai no celular, tem não? Vai, 7:14. pega no celular aí para mim, que eu esqueci de separar aqui. E Marilda foi... Das ser... bem-aventuranças. A Marilda não pegou a palavra, né? Não, mas só pra gente lembrar pra rezar também. Sim. E aí, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então, nós queremos primeiro pedir a graça ao Senhor de chamá-lo pelo nome. Amém. Porque a gente só chama aquele que a gente conhece. Senhor, eu quero mesmo dizer, né, o teu nome. Jesus disse para nós que ele era a cara do Pai, né, que ele mostrava. E nós queremos dizer que neste nome tem poder. E nós queremos te pedir o quê, Senhor? Nos ensina a sermos mais humildes. Amém. Ensina também a gente a orar. E é bonito porque nós falamos em papo de beata aqui, buscar a minha face, buscar a face de Deus e se afastar dos maus caminhos. E é isso que nós queremos te pedir hoje, Senhor, que nós possamos viver no mundo, mas sem ser do mundo. Vocês querem Obrigada, completar a Jesus. oração? Quer completar a oração na sua palavra, Marilda? Senhor, que possamos trazer o nosso coração puro como o de uma criança. Que a gente possa ficar bem pertinho de Ti. Que a gente possa descansar em Seu colo. Confiar todos os nossos problemas. Porque a gente sabe que a gente verá a Sua face. A Sua face não nos abandonará. A gente vai ter tudo, 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 porque o Senhor é o Deus que pode tudo, tudo, tudo.
Amém. Amém. Nós queríamos agradecer, entregar um brindezinho, né? Obrigada. Que é um dos livro. livros do movimento. E agradecer a presença. Queremos agradecer a sua presença também, te lembrar que a Ana é especialista nisso. Ativa o sininho aí. Inscreve no canal e chama as amigas para assistir nossos podcasts. Agora a gente vai proclamar o que é a grande verdade da nossa vida, que é Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Que você possa também acreditar que Deus pode tudo. Beijo no coração. Amém. Até a próxima. Amém.